E eu quero falar hoje um pouquinho sobre guerra espiritual, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Ela não é natural. Eu vou dar um exemplo para você, né? Se você não notou, você vai notar. Alguém em algum momento, com certeza, né? Já teve, mas para você percebendo, você sente algum tipo de, como se fosse um cansaço sem sentido? Você já sentiu isso? Acorda cansado? Só aí que está trabalhando? Ou tipo no casamento, no casal, não acontece aquela coisa, às vezes tem brigas ou discussões. Não, talvez isso aqui não é nem para ninguém, aqui é para outros, mas enfim, vamos lá, para você entender, só para você entender. E você começa a discutir, começa a falar, e quando você nem sabe por que está discutindo, por que está brigando, e não sabe nem onde começou. Você nem sabe, mas por que nós estamos discutindo por quê? Não, mas nem sei de onde é que começou e por que, não sabe por quê. Ou às vezes, não, agora nós vamos sentar e conversar, vamos resolver, e nunca resolve. Ou às vezes coisas do seu trabalho, parece que trava, tudo tranca, não é assim? Parece que não, nada, aquele dia que nada acontece certo, existe alguma coisa que parece que tem um negócio que não deixa, aí cansaço físico, opressão, você sente um peso nas suas costas, uma dor de cabeça, algo assim, entende? Que é de fato sem explicação. Você se identifica com isso? Isso é algo espiritual, isso faz parte da guerra espiritual. Jesus disse que eu e você, nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. O que ele quer dizer com isso? Que nós temos que conhecer o bem, mas nós temos que conhecer o mal. Você precisa saber, obviamente a nossa pregação nunca vai ser a ênfase no inimigo, mas você precisa saber, existe um inimigo, você sabia disso? Existe um inimigo que não quer que você seja bem sucedido, que não quer que você viva debaixo do favor de Deus. Existe um inimigo que quer destruir o seu casamento. Existe um inimigo que quer matar, roubar, destruir, e você precisamos de saber, e você precisamos de acessar isso. Eu não creio que nós devemos viver, como eu disse, viver baseado no inimigo, não, mas você precisa saber disso. Não tem vez que você acorda, está tudo certo, daqui a pouco parece que vem um vento assim, vem um vento, você muda, fica nervoso, bravo, chateado, endemoniado. Sim, aí você está, mas o que aconteceu? Mas não aconteceu nada, não sei, alguma coisa veio repentina. Irmãos, isso é um mundo espiritual. Isso é um mundo espiritual. Pessoas que elas decidem coisas, elas decidem algo às 11h59, aí vem um vento, meia-noite ela muda. Tá, mas o que aconteceu, cara? Estava tudo certo até agora era amorzinho, benzinho, vem cá, estou chegando em casa, me espera. 1 minuto depois mudou a mensagem, não vai vir, está demorando. Por quê? Porque existe algo espiritual, isso que eu quero que você entenda, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E eu escolhi 2 situações específicas para falar, uma delas está relacionada com o batismo, e outra está ligada com a edificação da igreja, mas antes disso, vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 11, para você entender que isso é espiritual, porque muitas pessoas acreditam que isso é natural, acreditam que isso é as pessoas, não, o problema é o marido, o problema é a esposa, não, o problema é o chefe, o problema é alguém, não é algo natural, é algo espiritual. Olha só o que Paulo diz, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, presta atenção agora, 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então existe uma guerra espiritual, amém? A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os espíritos, é contra os demônios, é contra as potestades, são elas, eles que são nosso inimigo. Nosso inimigo não é as pessoas. Obviamente que naturalmente você acha que é as pessoas, mas não é. Essa semana travou tudo lá na nossa obra, irmãos. Tudo, quase tudo. Aquele negócio que não vai, não avança, e trava uma coisa, e trava outra, e trava um negócio que estava certo, e travou, e o outro não veio, o outro não veio mais, o outro não sei o que, abandonou, o outro não disse nada, aconteceu aquilo, aconteceu outro, aquela coisa. Mas a pessoa é natural. Não, eu sei que é espiritual. E diminuiu a arrecadação, e a pessoa da oferta não deu mais, e não aconteceu, e estourou o cartão, e não deu mais dinheiro para isso. E aí eu sei que é espiritual. Isso acontece lá na sua casa, isso acontece lá no seu trabalho,
E talvez você achava que isso é natural. Não, isso é normal. Não, pode ser normal no sentido de que há uma guerra espiritual, mas não é natural, não é as pessoas. Eu quero dizer que existe um mundo espiritual, que eu e você precisamos de perceber. Aquela opressão, sabe aquele peso que vem sobre você? Isso é espiritual. Então a nossa luta não é as pessoas. Talvez até hoje você tentava lutar uma luta espiritual de maneira natural. Muitas pessoas semana, pastor, 2 pediu para sair, 3 mandaram só bilhete. O outro não veio, o outro aconteceu isso, o outro negócio estava fechado, não deu aquela coisa. Digo, opa, é guerra espiritual, é batalha espiritual, nós estamos passando por ela. Por quê? Porque nós estamos, irmãos, diante do maior avivamento que você já viu, tempo de maior salvação. A graça de Deus não anula o trabalho, o esforço e a própria guerra, mas a graça de Deus é a provisão para eu e você permanecermos na posição de vencedor. Então, primeiro aspecto, nós temos que saber que é uma guerra espiritual. Depois, nós não podemos lutar com as armas naturais. Olha só o que Paulo diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. A guerra é espiritual, então não lute de maneira natural. Aí você vai discutir com o seu marido, vai discutir com a sua esposa, vai discutir com as pessoas, vai tentar resolver naturalmente, mas não, ela é espiritual. Olha só o que Paulo diz, porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, há uma guerra espiritual, nós temos que usar as armas espirituais, nós temos que ir para a esfera, vamos dizer assim, espiritual, é do Espírito. Não, mas pastor, é só conversar com a pessoa. Não é. Pastor, mas é só ir lá e pagar. Não é. Não é, pastor, mas é só lá, nada que uma boa conversa resolva. Não é sobre isso, é algo espiritual, irmãos, espiritual. E aí, quando você tenta lutar, qual que é o problema? Você tenta lutar algo espiritual de maneira natural, você cansa, entende? Você cansa, você fica fadigado, você fica exausto, você abandona, você desiste. Eu não quero mais saber disso também. É porque você não percebeu que é espiritual, e você não percebeu que precisa lutar de maneira espiritual. Eu vou dizer, isso acontece na sua mente todo dia. Aqueles pensamentos são sugestões malignas. Paulo diz em Efésios 6 que são dardos inflamados do inimigo. Existem dardos inflamados do inimigo em todo momento na sua mente. Se você não souber que isso é espiritual, você concorda com Satanás na sua mente. Por que você não desiste? Por que você não abandona? Por que você não se separa? Por que você não se mata? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ou você nunca teve esse pensamento? Desculpa, né? Outras pessoas que não vieram hoje. Por que você não faz assim? Por que você não faz aquilo outro? É o quê? São dardos inflamados do inimigo, são espíritos. Eu sei que você acha que é você que está pensando isso, porque Satanás nunca vai aparecer na terceira pessoa. Não, você vai aparecer, ele vai se esconder atrás dos seus pensamentos, e você vai achar que sou eu. Pastor, eu fico pensando coisas em casa. O que tu pensa? Não, eu penso em morte. Não é você, irmãos, você é filho de Deus, você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, não é você. Existem espíritos que ficam lançando pensamentos em todo momento na sua mente. O que não atira esse homem da janela? Por que não abre a porta e joga ele do carro? Estou brincando com você, mas existem pensamentos. Os pensamentos são como se fosse uma chuva de pensamento constante de você. Qual que é o problema? Não quero falar sobre a questão da mente, mas você entender. Quando você concorda com esse pensamento, imagina que é um diálogo, ok? Satanás aparece todo dia para dialogar com você. Sabe qual que é o problema? Ele gosta de conversa. O problema é que se você dá uma brecha para ele, se você concorda com ele, como é que aconteceu no Éden? Lembra? Satanás entrou na serpente e começou a fazer o quê? Conversar com Eva. Irmãos, uma serpente falando, só em desenho, né? E no Éden.
E aí isso acontece na sua mente. A serpente Satanás vem falar com você todo dia. Ah, pastor, quer dizer que eu estou endemoniado? Não, ainda. Estou brincando. Talvez, que não estou brincando. Não, eu estou dizendo que se apresenta. Pastor, mas o Espírito habita em mim, sim. O Satanás não está em você, mas ele vem na sua mente. A sua mente é a porta de entrada da sua alma. Então ele vem se apresentar com pensamentos, com sugestões. Se você responde, se você dá atenção, pronto, ali já era. Aí já era. Então se você dá uma atenção, ele faz outra questão. Lembra o que acontece com Jesus, Mateus 4, na tentação? Satanás vem, ele, espada na cabeça. Vem de novo, espada de novo. 3 pegadas Jesus dá na serpente. E encerrou o assunto. O problema é que você absorve, achando que é você. É verdade. Aí vem aquele pensamento: ah, mas eu sou tão desprezível, ninguém me ama. Ninguém me manda mensagem às 4 da manhã. Aí você, é verdade, se me amasse, só me manda mensagem quando precisa de mim. Aleluia, obviamente, vou mandar mensagem quando? Um dia alguém falou: só manda mensagem quando precisa. Eu disse para ele responder, diz para ele que nem quando precisa te manda mensagem, está bem ainda demais. Está entendendo que são pensamentos malignos, mas você absorve. Isso acontece lá no casamento, acontece na igreja. Nossa, essa igreja fala de amor, mas eu estou passando tanta dificuldade e ninguém vem falar comigo. É claro que é Deus, né, esse pensamento, né? Obviamente é Deus. Aí você, é verdade. E aí começa um diálogo aqui, entende? Isso é dentro de você, isso é na sua mente. Faz sentido isso que eu estou falando? Não, nada a ver? É dentro de você. E aí quando você vai conversando aqui na sua mente, o que acontece com o seu sentimento? Você vai ficando abatido, você vai ficando abalado. Se dá vontade de você sair, levantar e dar uma glória a Deus? Não, vou ficar em casa, vou fechar a janela, vou ficar embaixo do edredom escondido. E aí você vai aqui. Você precisa perceber que existe algo espiritual, existe uma batalha espiritual, e nós não vencemos ela de maneira natural. Então, primeira coisa que nós precisamos saber diante da guerra espiritual, para passar por ela, para vencer ela, a primeira coisa é a nossa posição. Você precisa saber da sua posição, irmãos. Preste atenção, nós cristãos, filhos de Deus, nós estamos em guerra, amém? Só quero dizer para você que essa guerra já está vencida. Nós entramos na guerra como vencedores. Quando você crê em Cristo, eu e você fomos colocados em uma posição. Que posição é essa? De amado, de justo, de favorecido, de escolhido, de abençoado e de mais que vencedor. Essa é a nossa posição. Então eu não estou agora na guerra como um derrotado, como uma vítima, como um coitado, não. Eu estou na guerra como um vencedor. Porque a vitória na cruz de Cristo é a provisão necessária para nós subjugarmos os poderes malignos. Pastor, o que eu tenho que fazer? Antes de você fazer algo, você precisa saber a posição que você está. Deus colocou você em Cristo Jesus. A palavra diz que nós estamos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Quando você crê em Cristo, você é colocado nele. E aí o apóstolo João diz em 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz: tal como ele é, nós somos neste mundo. Da mesma maneira. Então olha só, diante da guerra espiritual, não fique na defensiva. Não fique na defensiva. Você precisa saber, aprender a manter a posição que Deus colocou você. Não é você se esforçar por uma posição, não, é você crer, irmãos, tudo é pela fé, não é o esforço natural, você precisa de crer. Quando vem aqueles pensamentos, por exemplo, sobre você, colocando em dúvida o amor de Deus sobre a sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que responder? Não, você tem que crer. Eu sou amado de Deus, está escrito que eu sou amado dele. O céu está aberto diante de mim.
quando vem aqueles pensamentos dizendo que você não vai avançar, não vai prosperar, seu negócio não vai frutificar, você precisa de crer, há uma porta aberta sobre a minha vida, está escrito aqui, o favor de Deus está sobre mim, eu sou filho de Jacó, a exuberância da terra está sobre mim, o céu está aberto diante de mim, Deus está sorrindo para mim, eu creio no nome de Jesus que eu já sou abençoado, eu já sou favorecido. Isso é por quê? Porque você faz algo? Não, por causa da sua posição, que Deus colocou você. É Deus que nos colocou nessa posição, irmãos. Então, ao invés de você receber agora essas investidas do inimigo, posicione-se. Não tem como impedir, pastor, tem como impedir? Não tem como impedir. Não tem. Não tem como impedir, é como se fosse um passarinho. Não tem como você impedir um passarinho de sobrevoar a sua cabeça. Não tem como. Porque nem quero, né? Como é que vai impedir quero? Satanás é tipo quero. É tipo quero, ele vem para cima de você em todo momento, né? Você não pode impedir ele de sobrevoar a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Entende? Você não pode impedir pensamentos malignos de vir em você, mas você pode impedir que não absorva esses pensamentos. Como que combate uma mentira? É com uma verdade. Satanás diz, você é rejeitado, você diz, eu sou amado de Deus. Vamos ler mais 2 textos aqui, lá em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, a posição é uma questão de fé, irmãos, é você crer, você precisa de crer. 1 João capítulo 5, capítulo 5, versículo 4, ao contrário. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui? Vence o mundo, o sistema maligno, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É essa fé que vence o mundo, é essa fé que vence Satanás, é essa fé que subjuga os pensamentos malignos diante de você. Não é você crer em você, olhar para você, mas é crer em Cristo, na obra consumada do Calvário, irmãos. Pastor, mas eu creio em Cristo. Pois é, mas você precisa se apropriar do que aconteceu, é você aplicar, entende, irmãos? Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, irmãos, ela não é simplesmente um objeto. Não é que nem aquela irmã que perdeu os óculos dela, lembra da história? 6 meses sem os óculos dela, não acharam. Daí um dia viram a Bíblia em cima da estante, abriram a Bíblia, estava dentro dela. Então, a palavra de Deus não é você deixar aberto no Salmo 91 na sua estante, no seu carro. Esses dias eu vi um carro com a Bíblia aberta em cima do painel. Aleluia, bênção, entendeu? O céu está valendo ali. Mas não é isso, você precisa aplicar, você precisa colocar em prática. Você precisa de crer, se apropriar, se está escrito, irmão, está escrito. Pastor, mas eu estou sentindo outra coisa. Rejeite o seu sentimento e permaneça com aquilo que está escrito. Pastor, mas a circunstância é essa, rejeite as circunstâncias e fique com a verdade da palavra de Deus. Pastor, mas a circunstância mostra que eu sou um derrotado. Fique com a palavra que diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, esses dias eu estava me sentindo como um fracassado. Irmão, quem não se sente como fracassado? Quem não se sente? Pastor, eu estou me sentindo meio... Irmãos, vamos sair da esfera do natural, que é o sentimento, vamos para a esfera do Espírito, que é a fé em Cristo, a fé na palavra de Deus. Então, diante da guerra espiritual, é você crer na palavra de Deus, irmãos, é você crer na palavra de Deus, você se apropriar. A palavra é a espada, lembra o que Paulo diz? A espada é a espada mais cortante,
é mais cortante, a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes, é a palavra, ela é viva e eficaz, ela gera vida e ela é eficiente para todas as coisas. Eu e você só precisamos aplicar. Só que quando nós vamos para o natural, o que nós queremos? Nós queremos resolver as coisas daí de maneira natural. Pastor, mas eu não tenho tempo. Oh, irmãos, Jesus Cristo, tem um fato muito interessante em Mateus 17, Jesus, ele vai, os discípulos de Jesus tentam expulsar um demônio do menino, lembra? E eles não conseguem de jeito nenhum. Jesus está no monte orando, quando ele volta, ele vê o que está acontecendo, aí o pai diz, os teus discípulos não conseguem expulsar o demônio dele. Jesus vai lá, ora e expulsa o demônio, e eles perguntam, por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos expulsar? Jesus diz, que essa casta é só com jejum e oração para tirar ela. Muitos acham que é o demônio, não é o demônio, é sobre a incredulidade na mente dos discípulos que Jesus está falando. Só que mais para frente, os discípulos chegam diante de Jesus e perguntam para Jesus, mestre, nos ensina a orar? Porque eles entenderam, por vezes Jesus sumia, onde é que ele estava? Ele estava orando, ele passava a madrugada orando. E eles entenderam, então quer dizer que lá na oração, alguma coisa acontece, porque quando ele vai expulsar um demônio, é muito rápido. Eu e você, perdemos, vamos usar melhor, a expressão correta é essa, perdemos muito tempo tentando resolver as coisas, mas se você investir muito tempo em oração, você vai resolver as coisas muito rápido, porque isso é da fé. Mas é que parece que oração é ineficaz, é ineficiente. Não, pastor, orar, eu não tenho tempo para orar, eu tenho que trabalhar. Irmãos, posicione-se pela fé. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, se não dá para orar e trabalhar separado, trabalhe orando. Ande de carro orando em línguas, guerreando no mundo espiritual, declarando, profetizando. E quando você está em guerra, irmãos, imagine uma guerra. Nós não temos muita noção de guerra, assim, só nos filmes, mas já dá para ter uma ideia. Imagina uma guerra, como é que você vai falar com o inimigo? Com licença. Com licença que eu quero passar, é assim, irmãos? Irmãos, guerra, você precisa ser agressivo, não é natural, preste atenção, estou falando de algo espiritual, você precisa ser agressivo, você precisa ir para cima dos demônios, arrancar a cabeça de demônio, tem que ser que nem Davi, dar-lhe com a pedra na cabeça dele, ir lá e cortar a cabeça, em nome de Jesus, você precisa ser agressivo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Paulo diz, nós não recebemos o espírito de covardia, de medo, mas de ousadia, espírito de fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, coloca aí, o que Paulo diz para mim e para você. Nós temos uma base, irmãos, a base é que está pronto, está consumado, você já é vencedor, amém? Você não vai orar para se tornar vencedor, você não vai orar para algo acontecer, não, você vai orar porque algo já aconteceu. Olha o que Paulo diz, também, porém, o mesmo Espírito, tendo porém o mesmo Espírito de fé, como está escrito, eu criei primeiro, por isso eu falei, também nós cremos e por isso também falamos. Em guerra espiritual não é tempo de você ficar quieto, de você ficar calado, de esmorecer, é tempo de você declarar, em nome de Jesus, eu subjugo o poder das trevas, eu subjugo o poder de Satanás, em nome de Jesus, eu quebro toda barreira, toda fortaleza na minha casa, na minha família, nos meus negócios, eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus. É essa ousadia, irmãos, isso é pela fé. Não, pastor, eu estou oprimido. Não, você precisa saber que você já está na posição de vencedor. Imagina um jogo de futebol, um campeonato. Eu nem vou falar de futebol hoje. Não gosto de futebol, sou crente. Já viu aquele jogo que tem de entrega de faixa? As irmãs sabem, certeza. O time já é campeão, O time já é campeão, só tem um jogo festivo para entregar a faixa. Já viu como é que eles jogam? Eles jogam o jogo, mas eles já jogam como alguém que já é campeão. Eles jogam como campeão. Ah, pastor, mas se já está ganho, por que eu vou jogar? Imagina um time campeão se apresentando de uma maneira que não condiz com o resultado que ele tem. É mais ou menos isso, eu e você.
Primeiro você precisa saber da sua posição. Depois da sua posição, agora nós vamos para a nossa postura. É de ousadia, é de intrepidez. Por quê? Para que algo aconteça? Não, é porque algo já aconteceu. Eu já sou vencedor, então eu vou atuar como um vencedor. Eu já sou filho de Deus, eu vou atuar como um filho de Deus. E se você fizer isso, irmãos, imediatamente algumas coisas já acontecem, sabia? Imediatamente. Porque Satanás, ele vai subjugando você, ele vai oprimindo você. São pensamentos que vai gerando esse peso no seu corpo, vai gerando esse peso, vai gerando uma tristeza, vai gerando uma melancolia, vai gerando, sabe aquela coisa que você vai. Mas se você se levanta em fé, declarando em nome de Jesus, na hora algumas coisas já acontecem, na hora, algo dentro de você já acontece, parece que flui dentro de você. Por quê? Porque você está falando, você está declarando. Jesus disse, se você falar para o monte, ele vai mover. Se você declarar, ele vai mover. Essa é a guerra espiritual. Então essa semana, irmãos, eu vou fazer algo de louco. Normal, né? Essa semana nós vamos orar, todos os dias, lá na SAPS. Hoje à noite uns irmãos já vão para lá, organizar lá, e amanhã, todos os dias, de segunda a sábado, nós vamos orar às 19h30, lá no meio da obra, no meio da construção. Aleluia, nós vamos repreender, nós vamos declarar que dia 17 vai estar tudo pronto, nós vamos declarar que a provisão já está liberada, nós vamos declarar no nome de Jesus, vamos repreender todo espírito que tranca, que trava, nós vamos declarar como igreja, porque eu creio em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou sendo oprimido, o meu casamento está desfalecendo, o que você está fazendo? Ah, pastor, eu não estou fazendo nada. Não, se levante-se em fé. Pastor, a minha empresa, pastor, meu Deus, eu não sei o que eu fazer. Levante-se em fé, em oração, declare, irmãos, coloque, impõe as suas mãos sobre a sua empresa, vá mais cedo para aquele lugar, comece a orar no meio dos corredores, correndo que nem um louco assim, entendeu? Aí, tem vezes que tem que fazer umas loucuras assim. Eu lembro que eu era recém-convertido, e aí a minha mãe e meu padrasto estavam em crise, uma crise, o pau quebrando, aquela coisa que você sabe. Na verdade você não sabe, não acontece com você. E eu não sei, me deu uma louca, cara. Eu comecei a orar dentro de casa, comecei a caminhar dentro daquela casa, e não tinha aquele óleo de unção e coisa, eu peguei azeite mesmo, e comecei a esfregar azeite nas paredes, botar na minha mão e esfregava, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo nessa casa, em nome de Jesus eu repreendo. Eu não sei se Satanás foi embora por causa que se apavorou comigo, você realmente deu certo, mas alguma coisa eu fiz, é isso que eu estou dizendo para você. Alguma coisa você deve fazer pelo seu casamento, alguma coisa você deve fazer pela sua casa, pela sua empresa, pelo seu negócio, alguma coisa nós devemos fazer por essa cidade, alguma coisa nós temos que levantar-nos em fé. Ah, pastor, vamos para o embate. Nada espiritual, não é natural, é espiritual. É espiritual. Não, pastor, vamos pegar as pessoas agora, encontro semana que vem, vamos botar um capuz dentro delas, botar dentro do ônibus e largar lá, porque se deixar, se por elas não vão. Não é natural, irmãos, é espiritual, é espírito. João capítulo 8, o que Jesus diz? O Espírito, ele convence. É o Espírito que convence, não é natural. Então o que nós fizemos? Nós não convencemos as pessoas, nós oramos para que Deus convença, nós oramos para que o Espírito convença, nós oramos para que o Espírito faça. A nossa parte é orar. Oração, irmãos, é a maior expressão de dependência de Deus. Mas por vezes aqui Satanás, isso é espiritual também, ele enche de você de coisa para fazer, para que você não consiga orar. Quando você vai orar, você está cansado. Quando você vai orar, você está, entende? Não é assim, às vezes quando você vem na reunião, no culto, no GC, alguma coisa, vem um sono, quando você vai ler a Bíblia, não é? Lembra que eu falo que o melhor remédio para insônia é o quê? Ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não consigo dormir de noite. Vou dar um presente para você, a Bíblia. Com certeza você vai dormir. Entende? Ah, pastor, eu não sei, eu chego no culto, parece que me dá um sono. Olhando um filme, dá sono? É, pastor, jogo dá sono? Não dá. Pois é, só na reunião, no culto. Por que será? Porque é espiritual, é guerra espiritual, você precisa se posicionar. Mas vamos lá para a postura agora, já introduzimos a postura.
Eu quero usar duas situações aqui para falar com os irmãos rapidamente. A primeira está lá em Êxodo 14. A postura que você deve ter. Essa postura aqui está ligada com algo profético também. Sempre agora nós estamos, 3 semanas do batismo. Quando começa a aproximar o batismo, Satanás começa a colocar medo nas pessoas que vão descer as águas. Você pode perceber. Começa a pensar medo. Imagine, irmãos, encontro com Deus também. Não, eu já fiz inscrição. Quando começa a chegar no dia, você passou por isso. Não, acho que eu não vou ir. Acho que não vai dar. Eu acho que eu não consigo ir porque eu não posso deixar a mãe sozinha em casa. Não dá, porque é algo espiritual. Entende? E no batismo a mesma coisa, se aproximando do batismo, a pessoa começa mas eu não sei. Aí não é Deus que envia, aí Satanás, presta atenção. Satanás envia uma pessoa. Lembra que eu falei? Deus usa as pessoas, amém? Mas Satanás também. Satanás envia um enviado maligno, satânico, na pessoa, dizendo para ela, pensa bem, se tu vai batizar, hein? Porque depois que tu batizar, não tem mais volta, não pode fazer mais isso, não pode mais matar, não pode mais roubar, não pode mais mentir. Tá, mas quando pode? Entende? Começa a colocar medo. A mesma coisa, você vai se tornar um dizimista, irmãos. A pessoa vai se tornar um dizimista. Quando ela pega o envelope, vem o Espírito, vem. E não vai ter, vai faltar. Quando ela levanta a mão aqui para fazer uma oferta, eu estou para fazer uma oferta, mas é outro dia. Estou brincando. Fica tranquilo, não precisa sair. Olha só. Você vai ofertar, Deus coloca no seu coração, vou ofertar 10 mil. Você levanta a mão, 10 mil. Na hora já vem. Não é assim? Na hora já vem. O que eu fiz? Será que alguém viu? Medo, irmãos. Satanás usa o medo para manipular você. Satanás usa o medo de faltar, o medo de você ficar doente, o medo de morrer. Esse é o medo. O medo é a maneira que Satanás usa para subjugar você que é filho de Deus. Eu vou ampliar minha empresa. Satanás vem com medo. E se não der certo? E se não der cliente? Eu vou casar. Meu mano velho vai casar. Quer casar? Nós estamos preparando ele. Está lá no seminário, Gabriel Salazar. Aí vem o medo. Entende? Vem o medo. Não, eu vou agora colocar uma empresa. Vem o medo, vem o pavor, porque isso é maligno, não é satânico. Deus jamais usa o medo. Eu não estou falando daquele medo, do instinto do medo, entendeu? Você atravessar uma rua de olho fechado, não é isso. Se atirar de uma ponte, não é esse medo. Eu estou falando do medo espiritual, é um espírito. Satanás usa o medo. Tem pessoas, obviamente não é ninguém aqui, que tem medo de ficar em casa sozinho, não tem? Já viu? Conheceu, né? O que ela faz quando ela está sozinha? Ela liga a Ana Maria Praga, não é? Tem medo de ficar no escuro, ela liga e enche de luz, 3 da manhã, todas ligadas, com um facão debaixo da cama. É uma coisa descomunal, uma coisa muito fora. Medo. Não, ela tem medo. Você já ouviu isso? Talvez já aconteceu com você. Eu já vi diversos relatos e testemunhos de pessoa com medo de ficar em casa sozinho, porque se ela for usar o fogão e pegar fogo na casa, ela vai morrer queimada. Irmãos, isso aqui é maligno, preste atenção. Isso aqui é maligno. A pessoa com medo de sair de carro, que se alguém bater nela e ela morrer e terminar a vida dela. Do filho dela, aqui é melhor para você. Nossa, meu filho saiu de carro, meu Deus do céu. E agora? Estou falando alguma novidade para você? Quantas vezes Satanás oprime você em relação aos filhos? Em relação aos seus filhos, seu filho não está em casa, meu Deus, onde é que está meu filho agora? E agora, onde é que ele foi? Será que ele está bem? Será que ele está bem? Será que não está? Meu Deus do céu, vou tentar ligar para ele, não dá para ligar, ele está fora, ele está sem bateria, e agora você já sai, vai lá na polícia. Não, mas ele está lá, está tudo certo, ele tá... Não aconteceu isso com você já? Obviamente, você não foi na polícia, mas não passa isso na sua mente? Isso é guerra espiritual. Nossa, meu filho caiu, bateu o joelho, nossa, se quebrou todo, faz todo o movimento e vai a Porto Alegre. Meu Deus, calma, bota aquele guri sentado, dá uns 2 chacoalhão, entendeu? Você precisa ser espiritual, sabe, não saia de qualquer maneira, apavorado, desesperado. É isso que Satanás quer fazer com você. O medo leva você ao desespero,
Você começa a retroalimentar pensamentos dentro de você, e você desespera, você surta. Ah, pastor, isso é psicológico? Obviamente que é, mas quem começa isso? É um espírito, é maligno. Pastor, mas como que vence isso? Aí no psicólogo, você pode no psicólogo, pode fazer o que você quiser, mas é no nome de Jesus, é se posicionando pela fé, é tendo uma postura daquele que crê em Cristo Jesus, que é a provisão para todas as coisas. Ah, pastor, mas tem coisa que é natural. É claro que tudo é natural, mas começa no mundo espiritual, irmãos. Satanás usa daí o quê? Usa esse tipo de coisa para roubar dinheiro de você. Você gasta milhares em médico, milhares em medicação, você gasta um monte de coisa lá, o dinheiro que você nem tem por causa disso, porque é um espírito maligno. Mas se você se posicionar pela fé, isso é quebrado no nome de Jesus. Se você tiver a postura correta, você se torna, ou melhor, você permanece na posição de vencedor. Lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 1, o contexto é o quê? O povo de Israel saiu do Egito. Lembra das pragas, né? Acontecem as pragas, as 10 pragas, até que Faraó liberte o povo de vez. Quando ele liberta de vez, agora o povo sai, o dia, né, a noite, a primeira Páscoa. Então o povo agora está saindo do Egito, está chegando próximo ao Mar Vermelho. E olha o que acontece. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que volte e se acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão, Mar Vermelho. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiam, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito, que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Presta atenção agora, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Essa passagem aqui, ela é uma analogia. Faraó, ele representa Satanás. Israel representa a igreja. O Mar Vermelho que eles estão diante ali representa as águas do batismo. Egito representa o mundo. Então o que Deus está fazendo? Deus libertou o povo do mundo. Deus libertou você do mundo. Você foi liberto do Egito. Você está indo agora diante do Mar Vermelho. Você vai descer as águas do batismo. Só que Satanás, ele concordou em libertar você. Por quê? Por causa da morte do cordeiro. Lembram lá das pragas? Por causa da morte do cordeiro você foi livre. Mas agora você está indo diante
um limiar, você está indo diante de um limite que você vai ultrapassar. Aqueles que vão batizar, o mar vermelho aponta o batismo. Aqueles que já são batizados, o mar vermelho aponta um outro nível, um outro tempo na sua vida. Você está saindo do Egito, está indo em direção à terra prometida. Só que Satanás muda de ideia, Faraó muda de ideia, ele libertou você, mas ele muda de ideia. Meu Deus, o que a gente fez em libertar esse povo? Não podia ter liberto, vamos atrás deles de novo. Quando os egípcios ficam sabendo que Faraó está vindo, eles ficam como? Com medo, eles ficam apavorados. Esse é o sentimento daqueles que vão descer as águas por vezes. Satanás vem e ele fica com medo, meu Deus do céu, será que é para me batizar, será que não é, e se não der certo, e se eu não sou crente em nada, e se não é verdade, e se não é uma seita, e se agora não tem mais volta para mim, e se não sei o que, ele começa agora, e aquilo começa a gerar um medo nele, começa a gerar um medo nele, começa a gerar um medo nele. Quando você está diante de uma guerra espiritual, você já é vencedor, amém? Você é livre no nome de Jesus, só que você está indo em direção agora a um outro nível da sua vida. É isso que está acontecendo conosco como igreja, nós estamos indo em direção. O fato de você ser vencedor por causa de Cristo, não faz com que Satanás desista. Ele vai tentar colocar medo em você, ele vai tentar colocar pavor em você, então ele vai tentar de alguma maneira intimidá-lo, de alguma maneira ele vai tentar afrontar você. Só que Moisés diz, não tenham medo, fiquem calmos, e assistam o livramento de Deus, assista o que Deus vai fazer com você. E o que é poderoso demais, volta ali, acho que é no 13. Isso aqui é uma profecia para você hoje. Isso aqui é uma profecia para nós como igreja nesse tempo. Moisés diz, não tenham medo, ficam firmes. Porque vocês ficam firmes e vejam o livramento de Deus. Vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, amém? Porque vocês nunca mais verão. Existem espíritos, existem resistências, existem inimigos que a partir de hoje você nunca mais vai ver. Hoje é a última vez que você está vendo. Deus está dizendo para Israel, olha para os inimigos, olha para eles, olha para os egípcios, olha para eles, por quê? Porque é a última vez que vocês estão vendo eles. Pastor, inimigos, e você entende que eu estou falando de espíritos, amém? Inimigos, pastor, o meu casamento parece que não rompe, a minha empresa parece que não rompe, existem alguns inimigos específicos. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Olhe para eles hoje, olhe para eles hoje, porque é a última vez que você vai ver eles, é a última vez que eles vão atormentar você, é a última vez que esses inimigos vão gerar pavor e medo em você. Por quê? Porque nós vamos atravessar o Mar Vermelho, nós vamos passar para outra fase, nós vamos romper pela fé, nós vamos passar, nós vamos sair, nós somos libertos, irmãos, pela obra consumada do Calvário. Então é a última vez que você está vendo esses inimigos. Pastor, quer dizer que não vai ter inimigo? Vai ter, mas são outros. Mas esses, tem inimigos que oprimem você faz 5, 10, 15 anos. É a última vez. É a última vez que você está vendo hoje. Existem espíritos de enfermidade de anos e de décadas sobre você. Eu quero profetizar que é a última vez que você está vendo eles. Pastor, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Eu quero profetizar para você. É a última vez que você está vendo eles hoje. Pastor, hoje mesmo eu tive uma crise de ansiedade. Esquece, é a última vez. É a última vez, Deus está falando com você, é a última vez, é a última vez, é a última vez. Pastor, essa noite eu não dormi, eu sofro de insônia há décadas. A última vez que você teve insônia, hoje você vai deitar e vai descansar, porque Deus dá aos seus enquanto dorme. O Deus é por você, foi Ele que libertou você, Ele que escolheu você, Ele que chamou você, é o propósito de Deus na sua vida. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. É a última vez. Novos níveis, novos inimigos. Um novo tempo vai trazer novos inimigos. As coisas velhas já passaram, inclusive os inimigos não passaram. Vai passar, talvez você tenha um pavor, você tenha um medo em relação à vida financeira. Hoje isso acabou em nome de Jesus.
Em nome, você tem uma insegurança, uma insegurança constante dentro de você, é uma coisa crônica, parece que você já fez de tudo para tentar se libertar disso, mas eu quero dizer hoje Deus está dizendo, olha, é a última vez que você está vendo, é a última vez que você está olhando para esses demônios, é a última vez que você está vendo esses inimigos, é a última vez, eles não atormentarão mais você, eles não mais importunarão vocês, inimigos na sua casa em relação aos seus filhos, é a última vez, hoje encerra um ciclo na sua vida, hoje nessa semana, em nome de Jesus, irmãos, eu declaro e profetizo sobre a sua vida. Não faz sentido ter resistência se nós não estivéssemos edificando algo muito relevante. Não faz sentido ter inimigo, perseguição, fortaleza e resistência, se o que Deus está fazendo em nós e através de nós não vai gerar um impacto. Você não faz o impacto que Deus vai fazer através da sua vida. Você não faz ideia o impacto que Deus está a fazer através de nós como igreja, irmãos. Através de nós como igreja é a última vez. O que está acontecendo é algo profético. Não é normal as coisas que acontecem. Pastor, eu já tentei, eu já me esforcei, eu já fiz de tudo, e eu não consigo avançar. É como se eu estivesse correndo contra a correnteza, é pesado demais, pastor. Alguma coisa tem de errado em mim, eu vou tentar, vou procurar uma outra igreja, vou procurar um outro pastor, vou ouvir uma outra pregação, alguma coisa, vou para outra cidade, vou para Santa Catarina, alguma coisa eu vou fazer, pastor, porque o problema é mim. Não, são esses inimigos, é a última vez que você está vendo esses inimigos, é a última vez, Deus está fazendo algo no mundo espiritual. Existem demônios que levavam você, eu vou falar no profético, levavam você a desistir de tudo. Primeira resistência, você desiste. Primeira coisa que você é contrariado, desiste. Não gostei que me falaram, desistia, encerrou isso hoje, Deus está libertando você. Desistia, abandonava. Não, pastor, deu um problema, dificuldade, eu não quero mais saber. Não, irmãos, Deus está fazendo você forte, Deus está libertando você, Deus está fazendo você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, alguém que expressa o céu aqui na terra. Ah, pastor, eu quando estou diante de crise de pressão, eu gosto de me afastar, eu gosto de me esconder. Terminou isso agora, terminou isso, é Deus que está fazendo isso dentro de você, terminou isso. Pastor, quando bate a crise financeira, pastor, eu sempre fico chateado e magoado. Oh, irmão, se eu fosse assim, eu ia viver chateado. Terminou isso, era só fuga. Existem fugas que hoje elas são encerrou. E é Deus que está fazendo isso, é Deus que está fazendo. Primeira crise, abandona tudo, chuta tudo para cima. Não é isso que Deus tem para você. Deus escolheu você. Há um plano de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu finalizar com Neemias. Vamos lá, Neemias capítulo 4, 16. Aleluia. Então, quando você está diante de ultrapassar um limiar, um limite na sua vida, então por isso que nós vamos orar essa semana. Nós vamos orar essa semana no nome de Jesus, se apropriando da vitória que já é nossa, por causa da obra consumada do Calvário. Ele morreu, mas ressuscitou. Então Satanás está amedrontando pessoas que vão descer as águas. Satanás tem amedrontado pessoas que são ativas na vida da igreja, pessoas que estavam juntas no Egito todo, no deserto todo, agora estão entrando na terra prometida. Satanás quer chatear, Satanás quer afastar. Nós não vamos perder para Satanás, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tentando gerar medo. E se não der certo? E se não acontecer? Oh, irmãos, não tem essa possibilidade. Nós estamos em Cristo. Nós estamos na guerra, não é tempo de você se esconder. Preste atenção em mim aqui. Não é tempo de você se esconder. É tempo de você se expor. Se expor à guerra. Se expor à guerra. Pastor, se não der certo, nós vamos até o final.
Vamos até o final, porque se Deus falou, nós vamos permanecer naquilo que Ele falou. Se Deus nos deu um lugar e nos disse que lá naquele lugar seria algo profético que ia acontecer, nós vamos permanecer crendo. Pastor, mas as pessoas estão falando, as pessoas estão dizendo, elas podem falar o que quiser, mas nós vamos permanecer naquilo que Deus falou. Neemias era um homem de Deus. Israel, Jerusalém, foi cativa pela Babilônia. E Neemias, ele se torna servo do rei. Não é qualquer um que era servo do rei, se torna servo, se torna copeiro do rei. E o rei em algum momento olha para Neemias e diz assim: Neemias, por que tu está abatido? Teu semblante está caído, o que aconteceu contigo? Tu não é assim, Neemias. Ele diz para o rei: rei, a minha cidade, Jerusalém, está com os muros caídos, ela está destruída, ela está toda destruída, o que eu não tenho? Eu precisava de reconstruir isso. O senhor não me libera para ir lá reconstruir os muros de Jerusalém? Ele disse: eu te libero, pode ir, mas depois tu volta. Depois eu volto, mas eu vou lá reconstruir. Se o senhor puder me dar carta para mim passar por todas as fronteiras, eu vou ir. Aí o rei vai lá, assina, libera Neemias, dá um atestado para ele. Neemias volta para Jerusalém. E aí chega em Jerusalém, Jerusalém está destruída. Os muros, as cidades naquela época eram muradas, é como se tivesse muro nos limites da cidade. E os muros representam um tanto de coisa, não vou falar disso hoje, mas os muros estavam caídos, e Neemias disse: gente, para nós reconstruir a cidade, nós precisamos começar pelos muros. Então ele começa a reconstruir os muros. Quando ele começa a reconstruir os muros, e reconstruir os muros aponta para a edificação da igreja, quando ele começa a edificar, quando ele começa a construir os muros, os inimigos aparecem, as resistências aparecem. Irmãos, quando você se posiciona a algo, os inimigos aparecem. Os inimigos aparecem. Se você não se posiciona, talvez os inimigos não vão aparecer, mas quando você posiciona, os inimigos vão aparecer também. Se você se posiciona do lado do reino, se você se posiciona pelo evangelho, se você se posiciona pela igreja, pode saber que os inimigos vão se levantar. E acontece com Neemias, os inimigos se levantam. Os perseguidores se levantam, e aí Neemias começa a convocar o povo, ele começa a dizer: gente, vamos edificar aqui, vamos levantar Jerusalém de novo, porque essa cidade é de Deus, foi Deus que escolheu Jerusalém, nós somos Israel, o povo de Deus, nós somos escolhidos por Deus, então o que está destruído, nós vamos reconstruir. Neemias está dizendo: é tempo de reconstruir, é tempo de reconstruir, irmãos. Não é tempo de destruir, é tempo de reconstruir. Pastor, mas está tudo errado. Obviamente que está tudo errado. Me diz uma novidade. Mas eu e você não fomos levantados para anunciar o que está de errado. Nós fomos levantados para reconstruir as cidades assoladas. Isaías 61. Porque o Espírito de Deus está sobre nós para reconstruirmos, edificarmos. Mas pode saber, quando você começa a edificar, a perseguição vem. Você começa a fazer algo, a perseguição vem. Se você não faz nada, está tudo certo. E aí vem eles perseguindo. E aí vem falando: não, mas para que isso? Para que esse jeito? Para que esse coisa? Para que lá? Eles são mestres em dar palpite. Eu acho que não é assim, eu acho que não é desse jeito, mas não coloca a mão em nada. Não coloca o dinheiro em nada. Não coloca a vida em nada. Eles estão de fora, só olhando. E é obviamente, imagina um jogo de futebol, é muito fácil estar olhando o jogo e dizendo: ah, mas eu acho que não deve ser assim. Jesus chama todo mundo: gente, vem para o jogo. Quem quiser vir para o jogo, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Jesus diz: se me perseguiram, vão perseguir vocês, se me insultaram, vão insultar vocês, mas eu quero dizer, nós somos mais que vencedores nele. E acontece com Neemias, irmãos, tudo destruído. Nós lemos já, eu preguei já sobre isso inúmeras vezes. O cidadão era cego de nascença por mais de 30 anos. Jesus vem e cura ele. Alguém disse assim: nossa, que lindo, maravilhoso. Ele diz: não pode curar no sábado. Tá, mas só um pouquinho, uma vida foi salva. Uma pessoa que nunca enxergou, agora ela está vendo. Mas é o que? São os perseguidores, são os inimigos. O outro cidadão, 38 anos, paralítico, irmãos. Jesus vem fazer ele andar. O que as pessoas tinham que fazer? Não sei, fazer uma festa, jogar ele para cima, alguma coisa. Mas o que eles fizeram? Não pode curar no sábado. Então não espere
Não espere o louvor das pessoas, não espere as respostas das pessoas para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não espere o apoio das pessoas. Não espere agradar todo mundo. Não espere, não, é que daí parece que, pastor, tem pessoas que não estão gostando, então eu vou parar. Não. É estranho se todo mundo estiver gostando. Não é assim? Se tiver tudo certo, opa, alguma coisa tem estranho. Porque não, pô, cadê os inimigos? Eles têm que aparecer. Às vezes eles estão escondidos, né? Mas é outra pregação. Mas resistência, preste atenção, a resistência não é um sinal que não é de Deus. Às vezes a resistência é um dos maiores sinais que você está fazendo a vontade de Deus. Mas Neemias, vamos lá. Capítulo 4, versículo 16. A perseguição está ferrenha. Neemias começou a sentar tijolo, levantar os muros. E aí começam os inimigos. Ninguém nunca fez nada. Ele começa a fazer, os inimigos vêm. Aí Neemias disse: opa, gente, nós precisamos de ter uma postura diferente. Como é que você reage diante das resistências? Geralmente você parava, né? Você desistia, você abandonava. Neemias aqui nos ensina como que nós temos que fazer. Olha só o que acontece. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava as lanças. Ou seja, escolta. Tem uns caras trabalhando e tem gente de escolta. Lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. E eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Então o que aconteceu? Resistência veio. O que Neemias fez? Ele parou? Não parou. Ele continua edificando, só que com uma mão edificava e com a outra segurava a espada, com a outra segurava o escudo. Ele não parou. Quero dizer para você, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Você não deve parar, independente da resistência que seja. Não pare, continue edificando. Segure a espada, que é a palavra de Deus, numa mão, segure o escudo da fé numa mão e continue edificando. Não pare, nós vamos continuar, porque grande e extensa é a obra que Deus tem para fazer através de nós. Pastor, mas é pressão. É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo, bem-vindo à guerra. A tentação é para desistir, não é? Ah, pastor, essa semana eu pensei, eu vou desistir. Essa semana eu desisti, eu vou abandonar tudo. Por quê? Porque, nossa, a gente tenta fazer e não agrada a todo mundo. Você está fazendo o que você está fazendo para agradar alguém, uma pessoa? Ou porque Deus falou para você? Foi Deus que falou para você? Você não precisa ir contra as pessoas, é elas que vão vir contra você e não é você. É porque é aquilo que você está fazendo, e outra não são as pessoas, são espíritos, lembra? Efésios 6? São espíritos, não é as pessoas, é o espírito. Então eu e você precisamos saber. O que nós vamos fazer? Vamos parar, vamos chorar? Naturalmente dá vontade, né? Essa semana um da obra lá chamou a mãe dele. Na verdade ele chegou e disse assim: pastor, não sei o que aconteceu, minha mãe chegou aqui do nada. Eu disse: aham, do nada. Mandou mensagenzinha: mãe, me tira daqui. Não, tô brincando. Isso aqui é uma prisão. Das 4 da manhã, começa às 8 no outro dia. Mãe, me ajuda. Estou brincando, irmãos, não é assim. Mas eu sei, irmãos, todos nós, Jesus disse que nós passaremos o que nesse mundo? Aflições.
Não pense que alguém não passa aflição. Não, o pastor não passa aflição. Eu passo aflição igual a você, irmãos. A pastora não teve vontade de desistir inúmeras vezes, mas não posso, não tem como. Nunca falei, você não tem escolha. Não tem escolha. Quando você ainda tem escolha, você até pode. Eu vou desistir. Não tem como mais. Então você precisa de permanecer. Não pare, não esmoreça, não desanime. Permaneça-se, seja renovado pelo Espírito de fé, seja ativado em fé, posicione-se, faça como Neemias, continue, vai passar, é um tempo, há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo de guerra, mas há tempo de paz, há tempo de guerra, mas há tempo de festa também, entende? Há tempo de semear, há tempo de colher. Eu e você precisamos de perceber e passar por todos os tempos. Não fuja dos desafios, não se anule, não se esconda, permaneça, dependendo da perseguição, da opressão, permaneça. Mas olha o que acontece, para finalizar, capítulo 6, Neemias diz para eles: gente, nós estamos fazendo algo muito grande, né? Então nós ficamos separados. Quando tocar a trombeta, vamos se juntar, vamos guerrear, porque a pressão está grande. É isso que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos trocando a trombeta e nós vamos orar a semana toda. Mas aí continua a perseguição, não parou ainda. Olha o que acontece agora. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, os inimigos, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, ou seja, ele já está, e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Nós já botamos as portas, os portões não. Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa aldeia, numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles me fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você, em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora, e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei-lhes dizer: nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. O que todos queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Presta atenção, quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo, vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você, de noite eles virão matar você. Olha a resposta de Neemias. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias, Sanbalate o haviam subornado. Para isto subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Preste atenção agora. Quando todos os inimigos, nossos inimigos, ouviram isso,
todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, preste atenção, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Sempre haverá resistência, sempre haverá os inimigos, sempre haverá perseguição. Você precisa de se posicionar pela fé em Cristo e ter a postura de mais que vencedor, de não parar, de ser ousado, de ser intrépido, de ser ousado, de avançar, de não parar. Você não pode parar, você precisa continuar edificando o que Deus falou para você. Continue edificando a sua casa, continue edificando o seu casamento, continue edificando. Nós vamos continuar edificando a igreja, nós vamos continuar expandindo o reino, nós vamos continuar pregando o evangelho, nós não vamos nos intimidar, não vamos nos amedrontar, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles verão que foi por intervenção divina que essa obra está sendo edificada para a glória de Deus, porque dele é o reino, dele é o poder.